Então pega aí papel e caneta, nós vamos ser breve e logo ao término da ministração curtinha, nós vamos estar orando por você, por sua família. Amém? Fala, Deco, família Deco, Deus abençoe, tá na área aí. Vamos lá, pega aí papel e caneta, nós vamos ler alguns textos que estão no livro de 2 Reis e nós vamos fazer a primeira leitura em 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 3. Hoje nós vamos contar a história de Naamã. Nós vamos usar a imagem da menina, da serva que foi morar na casa de Naamã e também do profeta Eliseu para falar sobre descontaminação, não é? Porque a gente falou 2 dias a respeito da contaminação e hoje nós vamos falar de como sair disso, de como evitar isso. Então o texto de 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 3 diz assim, ó: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Por que a gente vai usar a figura do Naamã? O Naamã, ele tem pelo menos 3 níveis, os 3 níveis de contaminação que nós estamos falando aí, tá? Então ele tem o nível de contaminação espiritual. Que momento? O que é isso, bispo? Por que ele está contaminado espiritualmente? Porque ele é um idólatra e ele adora um Deus chamado Rimon. E ele faz oferendas a esse Deus. Logo, Deus de Naamã não é o Deus de Israel. Ele está contaminado no nível emocional. Por quê? Ele está leproso. E aí o impacto psicossocial que dá nele já é grande. Por quê? Ele precisa estar o tempo todo distanciado das pessoas, porque a lepra é contagiosa. Dentro de uma visão psicológica também, existem dados e relatos que as pessoas que adquirem essa enfermidade, elas sofrem de uma raiva excessiva, elas também, algumas pessoas andam dentro do ambiente de negação, então elas não conseguem aceitar a doença. Então você imagina que, olhando no tempo de hoje, o Naamã era bem estressado. Ter que viver o tempo todo se escondendo para não se expor, o tempo todo distante das pessoas, perdeu o poder do contato físico, perdeu o afeto, talvez da esposa, dos filhos. E aí a gente sabe que isso contribui muito para um desequilíbrio emocional. E por fim, a gente sabe que, é óbvio, ele está contaminado no nível físico, ele tem o corpo deformado pela lepra. E aí, a gente tem, num primeiro momento, a menina que foi levada prisioneira diante de um ataque de Naamã ao povo de Israel. Essa menina foi levada cativa e ela foi colocada dentro da casa de Naamã, e ela era serva da senhora de Naamã. E agora a gente vê no versículo 2 e no versículo 3, finalzinho do versículo 2 e no início do 3 diz assim, ó: Levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse essa sua senhora: Antes o meu senhor estivesse ainda diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Mais uma vez a gente reafirma o texto para você entender o que a gente vai falar. Pelo menos 2 coisas eu aprendo nessa menina e são 2 pilares para a gente não se contaminar com coisas espirituais, emocionais ou físicas. A primeira coisa, ela foi levada cativa, está longe de casa, longe dos pais, longe da família, longe da sua terra, longe do templo, mas ela não está longe do seu Deus. Preste atenção nisso.
Não se distancie de Deus, independente da circunstância, independente do ambiente. Tem ainda mais uma dica dentro desse aspecto. Independente da circunstância e do lugar, não perca a fé. Não perca a fé. Então, primeiro, não se afaste de Deus. Segundo, não perca a fé. Ela está cativa, ela está fora do ambiente dela, mas ela ainda tem fé. E essa fé que ela carrega, ela está passando para a mulher de Naamã. Não perca a fé por nada nessa vida. Eu não sei qual a situação que você está vivendo agora, qual é o momento da tua vida agora, o que você está enfrentando, mas ouça essa palavra, não perca a fé. Não perca a fé em Deus, não perca a fé em si mesmo. Por que não perder a fé em mim mesmo, pastor? Porque se Deus morreu na cruz do Calvário por você, é porque existe algo valioso por trás de tudo isso. Jesus não morreria por você se não houvesse algo valioso por trás da sua vida. Outra coisa, acredite em você, porque a palavra diz que nós somos mais do que vitoriosos. Acredite em você, porque a palavra diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Eu sei que você crê em Deus, mas existem momentos que você não consegue acreditar em você. Você não consegue olhar para você e crer que a fé não é apenas a fé que move as coisas, que move montanhas. A fé é a fé que te move, a fé é a fé que te torna, a fé é a fé que te transforma. Então essa menina, apesar da circunstância, apesar do lugar, apesar do ambiente, ela não perdeu a fé. Terceiro, o fato de Deus não ter feito algo por você não significa que Ele não vai fazer pelas pessoas que estão à sua volta. Talvez, em algum momento, aquela moça podia ter pensado, por que Deus não evitou isso? Por que Deus não me protegeu? Por que Deus não me guardou? Mas preste atenção, isso não mina a fé dela e não faz ela ter pensamentos que às vezes nós temos, que você tem, que eu tenho. Olha só, ela não tem esse pensamento. A partir do quê, pastor? A partir da atitude dela. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, às vezes o fato de Deus não ter feito algo por você não significa que Ele não vai fazer pelo outro. Porque Deus não se move por necessidades. Deus se move por propósito. E cada um aqui está encaixado, inserido. Cada um de nós aqui, cada uma de vocês, meninas, estão inseridas dentro de um projeto divino. Versículo 5 ao 8 diz assim: Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. O que está ocorrendo aqui? O Naamã foi até o rei de Israel, e o rei de Israel, quando viu Naamã, entrou em desespero, porque o rei de Israel não tinha competência, não tinha habilidade, capacidade para dizer uma palavra que curasse Naamã. E ele pensou que Naamã estava tentando arrumar atrito, arrumar guerra com ele, e entrou em desespero. Agora, olha o posicionamento do profeta: manda ele vir a mim, porque ele saberá que existe um profeta em Israel. Olha o posicionamento dele. Naamã é um inimigo. Naamã já havia vencido Israel. Mas o fato de Israel ter sido derrotado por Naamã não faz com que Eliseu saia da posição dele. Não permita que as suas derrotas tirem você da posição que Deus te colocou. Olha o Eliseu. Não saia da posição que Deus te colocou por causa da circunstância que você está enfrentando. Não abandone a posição que Deus quer que você esteja. E quando eu falo de posição, eu não estou falando de igreja. Não, eu estou falando da posição dentro da tua casa, da posição no teu trabalho, da posição na vida que você vive. Apesar da derrota, o Eliseu permanece na posição de profeta. Não saia da posição. Mantenha
a posição. Por quê? Eu devo ficar na posição. Olha o que a Bíblia me ensina. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir. Resistência. Permaneça. Fiquem firmes. Fiquem posicionados. Não importa se perdemos ontem. Não importa o que aconteceu ontem. Fiquem posicionados, posicionadas. Versículo 11 vai dizer assim: porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. O Naamã foi até o Eliseu e ele achou que Eliseu iria fazer isso. E eu aprendi agora, no início da noite, uma lição poderosa com Eliseu. Ou melhor, duas. Primeiro, quer descontaminar? Não toque naquilo que é impuro. Não toque naquilo que é impuro. Não se relacione com aquilo que é impuro. A Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Agora, existe um outro fator aqui. O Naamã tinha uma expectativa em relação ao movimento do Eliseu. E o Eliseu surpreendeu Naamã. Por que que ele surpreende Naamã? Eu sempre falo uma coisa, olha só, se o teu comportamento agradar gente impura, fique preocupado. Não estou falando de educação, tá? Se o teu comportamento como cristão agradar gente impura, agradar gente ímpia, fique preocupado. Não estou dizendo que você está errado, que você está errada. Mas fique preocupado, preocupada e pense sobre isso. Pense sobre isso. Eu sempre falo uma coisa a respeito disso. Que quais são os convites que você tem recebido na vida? Quais são as propostas que você recebe na tua caminhada? Por exemplo, vou usar a minha imagem. Ninguém vai bater aqui no meu portão e vai dizer assim, pastor, vamos fazer um assalto hoje. Vamos roubar um banco hoje. Ninguém vai fazer isso. Por quê? Não existe margem, não existe indícios. Quais são os convites que você recebe na vida? Quais são os convites que você recebe na sua rede social? Quais são os convites que você recebe no trabalho? Quais são os convites que você recebe da tua família? Pare para pensar. Pense muito, reflita sobre isso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por essas vidas que aqui estão. Obrigado por essa palavra que tu tem liberado ao nosso coração. Obrigado por tua bondade, por tua misericórdia e por tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque até aqui tu tem nos ajudado. Fortalece-nos, ó Deus. Que haja, Senhor, uma descontaminação, Senhor, espiritual, emocional, física em nós. Que haja purificação através da tua palavra nessa noite. Que haja, Senhor, um mover do teu Espírito. Cura-nos, restaura-nos, refrigera-nos, restabelece-nos, Senhor. Sim, ó Deus, se existem aqui pessoas que perderam a posição do mundo espiritual por causa de circunstâncias, por causa de ambientes, Senhor, que nesse momento tu possa restaurar, restabelecer, porque nós cremos em Ti, cremos nessa palavra, cremos, ó Deus, que tu nesse momento está visitando a cada vida, seja no carro, seja em casa, seja no trabalho, seja deitado, seja de pé, seja de joelhos, seja trabalhando, eu creio que tu está visitando cada pessoa nesse momento, Senhor. E eu te agradeço por mais uma noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Te espero amanhã, mesmo horário, estaremos aqui falando mais um pouquinho desse tema. E eu tenho certeza que se você começar a meditar naquilo que nós temos falado aqui por esses dias, o Espírito Santo vai se revelar a você e vai abrir portas na tua vida. E milagres vão acontecer em nome de Jesus. Deixa aí o seu likezinho, compartilha essa mensagem, seja aqui na plataforma do Facebook, seja aqui no YouTube, para quem vai assistir, está assistindo depois,
seja no Spotify, compartilha lá com os amigos, que essa mensagem possa alcançar muitos corações. Deus abençoe e te espero amanhã, mais uma vez, para a glória de Deus. Tenha uma boa noite.